Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidades pra você. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Eu creio em ti. Oh, glória! Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você comece a sorrir. Porque o que Deus tem para você é o melhor, meus irmãos. Você começa a sorrir. Porque Ele já preparou tudo para mim, para você, para entregar para mim, para você. A minha e a tua bênção, meus irmãos, já está preparada. E Deus vai entregar a minha e você, para que você possa sorrir, meus irmãos. Porque chegou o meu teu tempo de sorrir, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que você vai estar triste, vai. Mas hoje chegou o meu teu tempo de sorrir, meus irmãos. Porque o que Deus tem para mim e para você é o melhor, meus irmãos. E o que passou, passou, meus irmãos, ficou para trás. O que fez você sofrer, o que fez você chorar, acabou, meus irmãos, ficou para trás. Porque nessa tarde é tarde de mim e de você sorrir. Porque você vamos começar a sorrir, meus irmãos. E você vamos viver o novo de Deus. E você vamos viver o que Deus já preparou para mim e para você. Porque chegou o meu teu tempo, meus irmãos, de viver o que Deus preparou para mim e para você. Porque chegou o meu teu tempo de sorrir, meus irmãos. Porque chega de tristeza, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado. E hoje chegou o meu teu tempo de voltar a sorrir, meus irmãos. De colocar um sorriso no rosto. E sorrir. Porque chega de tristeza, meus irmãos. Porque o que Deus tem para mim e para você é o melhor. Porque Deus preparou para mim e para você foi o melhor para entregar para mim e para você. Por isso que demorou. Não demorou, porque Ele estava caprichando. Porque Ele preparou o melhor para mim e para você. Porque se fosse parar de qualquer jeito, meus irmãos, já tinha dado antes. Mas né, demorou um pouco, porque Ele preparou o melhor para mim e para você. Quando a gente prepara o melhor, meus irmãos, demora. Quando a gente de qualquer jeito, é rápido. Tudo de qualquer jeito a gente não entrega logo. Mas quando é caprichado, a gente demora mais. E Ele não demorou, porque Ele estava caprichando para entregar para mim e para você. E aí você vamos voltar a sorrir, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Tome posse. Agora a irmã Tatiana vai deixar uma palavra.
E depois eu vou encerrar com um louvor da harpa cristã. Amém, meus irmãos? Vou entrar na palavra agora. E depois, para encerrar, vou deixar um louvor da harpa cristã. E se os irmãos quiserem acompanhar, viu? É o 127. O Senhor da Ceifa. Amém, meus irmãos? Da harpa cristã, viu? O louvor do número 127. Mas antes eu vou deixar a palavra. Amém? A palavra se encontra em Números, capítulo 23 e o versículo 19. Números, capítulo 23 e o versículo 19. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que ele não é homem para que minta, e muito menos homem para que venha se arrepender. O que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Mas que nessa tarde você só descanse no Senhor. Porque o que ele prometeu para você, ele vai fazer, meus irmãos. Porque vocês vão voltar a sorrir, meus irmãos. Porque chegou o nosso tempo de sorrir, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado. Vai ter um tempo que você vai estar triste, vai ter um tempo que você vai estar sofrendo, chorando. Mas vai ter um tempo também que você vai voltar a sorrir, meus irmãos. E nessa tarde chegou o meu tempo de voltar a sorrir. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele cumpre, ele cumpre o que ele promete, ele cumpre. Então que nessa tarde você descanse no Senhor. E aprenda a confiar no Deus que você serve. Porque vocês vão voltar a sorrir, meus irmãos. Porque o inimigo ele faz de tudo para ver você triste, para ver você abatido. Mas ele tem que saber que quem manda na tua vida é Deus. Ele tem que saber que hoje chegou o meu tempo de voltar a sorrir. Porque tudo que ele fez para entristecer a minha e a você, acabou, meus irmãos. Acabou. Porque Deus hoje, meus irmãos, deu um basta. No meio do teu sofrimento. Deus hoje colocou um ponto final no meio do teu sofrimento. Porque chegou o meu tempo de voltar a sorrir, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E tome posse, meus irmãos. Que hoje chegou o meu tempo de voltar a sorrir. De voltar a viver. Tudo que foi tirado de mim, de você, meus irmãos, Deus vai devolver em dobro. Porque o inimigo vai ter que devolver o que é meu, que é seu. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. E quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Ele vai ter que devolver em dobro. Com juros e correções. Tudo que ele tirou de mim, de você. Tudo. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu a ordem. Ele vai ter que soltar o que é meu e que é teu. Porque ele não pode ficar com aquilo que é meu e que é teu, não. Porque foi Deus que deu. Ele tem que soltar. Amém, meus irmãos? Agora vamos para o louvor da harpa cristã, amém, meus irmãos? O de número 127, amém, meus irmãos? Vamos lá, para encerrar, amém? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer vir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus. Deus nessa tarde está falando comigo, com você, meus irmãos. Mas que você esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz dele. Amém, meus irmãos? Porque ele fala, meus irmãos, comigo, com você. Mas você tem que dar ouvido à voz do seu pai. Você tem que estar com o ouvido sensível para ouvir a voz dele. Amém, meus irmãos? Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento a teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera sim um pecador, mas o fogo santo queimando torna-se útil para seu Senhor. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão aos servos desfrutar, e Jesus o saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar.
Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento a teu mandar. Oh, glória! Que você nessa tarde, meus irmãos, esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz do seu Pai, meus irmãos. Porque Ele fala comigo com você a toda hora, a todo instante, meus irmãos. Mas eu e você, muitas das vezes, não dá ouvido à voz do nosso Pai. Mas que nessa tarde você esteja com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do teu Pai. O que Ele mandar tu fazer, tu faça. Obedece o teu Pai, porque Ele só quer o melhor para mim e para você. Mas você tem que dar ouvido à voz dEle, fazer o que Ele manda. Porque vocês somos vasos e Ele é oleiro. E quem manda em mim você é o oleiro, meus irmãos. A gente tem que obedecer ao nosso Pai, fazer a vontade dEle, fazer o querer dEle. E quando a gente está rebelde, meus irmãos, é necessário que o nosso Pai quebre a gente, molde a gente, para fazer um vaso conforme Ele queira, para fazer um vaso de honra, um vaso de valor. Porque muitas das vezes você está muito rebelde, meus irmãos. A gente não quer fazer o que o nosso Pai manda, não quer fazer o que a gente quer. Mas quando a gente fala que a gente quer, meus irmãos, tem preço. Porque o oleiro tem que quebrar o vaso todinho. Quebrar todinho, para fazer de novo. Para fazer um vaso conforme Ele queira, um vaso obediente, um vaso de valor, um vaso de honra, para que Ele possa encher de azeite e usar. Amém, meus irmãos? Porque Deus não se agrada de vaso rebelde, não. Você tem que ser um vaso obediente. A gente tem que dar ouvido à voz do nosso Pai, porque Ele fala com a gente toda hora, todo instante. Ele sempre fala conosco. Eu e você, que muitas das vezes não dá ouvido a Ele, porque a gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer pelo caminho mais fácil. A gente não quer pelo caminho do nosso Pai, porque a gente sabe que o caminho dele tem sofrimento, tem dor, tem choro, tem lágrima. Mas é um caminho que vai levar você a ter a nossa salvação. Mas muitas das vezes você não quer pelo caminho da porta estreita, você quer pelo caminho da porta larga. Que é o caminho que é tudo fácil, tudo de mão beijada, tudo de bandeja. Mas é o caminho que vai levar você a perder a salvação. Vai levar você para o inferno. Então que nessa tarde você aprenda a ouvir a voz do seu Pai. Dê ouvido à voz dele, faça a vontade dele, faça o querer dele. Se você quiser ter sua salvação garantida. Mas se você quiser ir para o inferno, continue no caminho da porta larga. Continue pegando os pratos que o inimigo te dá. Porque ele te cega, te dando tudo, o bom e do melhor. E tu vai pegando tudo que ele te dá, tudo. Porque ele já perdeu a salvação dele, quer que você perca a sua. Então se nessa tarde você quer ter sua salvação garantida, saia do caminho, né? Do caminho tortuoso. Siga o caminho do seu Pai, que é o caminho, né, sofrido. Mas é um caminho que vai levar você a ter a nossa salvação garantida. Vai levar você a ter a nossa morada eterna garantida. Porque toda a renúncia que a gente faz, meus irmãos, toda a renúncia que você faz, vale a pena, meus irmãos. Porque naquele grande dia, você vamos ter a nossa morada eterna garantida. Porque aqui tudo é passageiro, meus irmãos. Tudo fica. E você não vai levar casa, e você não vai levar carro, e você não vai levar dinheiro, e você não vai levar roupa. Porque a gente vê o nu, meus irmãos. E nu, vamos também, e nu também nós vamos, né? E você não precisa de coisas materiais, não, meus irmãos. Você foca no seu espiritual. E esqueça um pouco do material. Porque muitas vezes que se apega demais, meus irmãos, o material. A gente só quer se apegar ao material. Esquece do nosso espiritual. Esquece do nosso Pai. Não quer fazer a vontade do Pai. Não quer ouvir a voz do Pai. Quer fazer o que a gente quer. Não que Deus é contra que a gente conquiste nossas coisas. A gente tem que conquistar assim nossas coisas. Mas a gente tem que saber separar. A gente não pode esquecer do nosso Pai, não, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente esquece do nosso Pai. A gente só quer focar no material, né? Em querer crescer, né? Materialmente. Mas esquece do espiritual. A gente tem que separar as coisas, meus irmãos. Eu vou conquistar minhas coisas materiais, vou sim. Porque Deus não impede, não. Você tem que batalhar, tem que lutar, conquistar suas coisas, né? Sim. Mas você não pode esquecer do seu Pai. Muitas vezes a gente esquece do nosso Pai, meus irmãos. A gente só quer, né, conquistar, só quer juntar dinheiro, só quer, né, construir, só quer, né? Esquece do nosso Pai. Mas nessa tarde você não esqueça do seu Pai. Porque Ele é em primeiro lugar na nossa vida. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Porque muitas das vezes você foca tanto no material, meus irmãos. Mas naquele grande dia, tudo vai ficar. Tudo fica, meus irmãos. Tudo. Você não vai levar nada. Tudo fica. Toda a riqueza, toda a fortuna, todo o ouro. Tudo fica, nada sobe. Porque lá as ruas são de ouro. Lá você não precisa de nada, não. E lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Então que você pare mais de focar só nas coisas materiais. E aprenda a focar no espiritual. Cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Porque primeiro a gente tem que estar bem aqui por dentro. Não é por fora não, só aparência não.
A gente tem que estar bem por dentro, meus irmãos, de dentro pra fora. Porque não adianta você estar bonitinho por fora e por dentro tá morrendo, sangrando. O que adianta? Tá bonitinho, bonitinha por fora, toda bem vestida, todo bem vestido, todo cheiroso, aparentemente. E por dentro tá morrendo, sangrando. Porque o vazio que você tem na alma é só Deus que preenche, é só nosso Pai que preenche. Então que nessa tarde você aprenda a ouvir a voz dele, fazer a vontade dele. Que é para esse vazio ser preenchido. Porque é só ele que preenche esse vazio. O vazio da alma. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem riqueza, não tem luxo nenhum que preencha. É só ele que preenche esse vazio. Enquanto tu não procurar fazer a vontade dele, seguir o caminho dele, esse vazio não vai sair de dentro de tu não. Porque esse vazio é só ele que preenche. Quando você busca, quando você renuncia, quando você faz a vontade dele. Porque para Deus habitar em mim, você, meu irmão, Espírito Santo, você tem que estar limpo. Porque Deus não habita na sujeira, não. O Espírito Santo, quando você está na sujeira, está no pecado, no amassal, ele se afasta de mim de você. Porque ele é limpo, ele é puro. Onde tem sujeira, ele não habita, não. Ele sai. Todos nós somos pecadores, meus irmãos. Mas muitas das vezes você está tão carnal que Deus se afasta. Porque ele é limpo, meus irmãos. Ele é puro, ele é santo. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Mas quando a gente está demais no pecado, meus irmãos, o Espírito Santo se afasta da gente. Você fica um vaso que não sente mais nada. Não sente a presença. Nada toca em você mais. Porque você está carnal demais. Mas quando você aprender a começar a renunciar, a começar a ouvir a voz do teu Pai, ele vai te encher de novo. Vai fazer outro vaso de valor, um vaso de honra, para que ele possa usar. Mas para isso você tem que renunciar. Você tem que começar a ouvir a voz dele, fazer a vontade dele. Porque enquanto isso você não deu ouvido a voz do teu Pai, não aprender a renunciar, você vai ficar com esse vazio na alma, que nada vai preencher. Não vai ter nada que vai preencher esse vazio. Só quando você aprender a ouvir a voz dele, fazer a vontade dele. Aí sim, esse vazio vai ser preenchido. Aí sim ele vai voltar a habitar em você. Fazer morada. Mas você tem que dar lugar, você tem que querer. Sair da sujeira, do pecado, do lamaçal. Porque quando você estiver na imundícia, ele não vai habitar em você não. Porque Deus é limpo, meu Deus, ele é puro. Todos nós somos pecador. E ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E se você está no pecado nessa tarde, meus irmãos, que você se afaste do pecado, do lamaçal. Se você quiser ter de volta a presença do Espírito Santo. Que você perca tudo, meus irmãos, que você perca a presença do Espírito Santo. Porque ele sabe da minha da tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Se ele quiser dar para você, ele dá. Não precisa você se aperrear, não. Se apavorar, não. Querer passar na frente dele. Porque ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E como pai, meus irmãos, você quer melhor para os seus filhos. Ele só dá o que é melhor para você. Mas muitas das vezes você quer fazer o que você quer. Quer fazer a sua vontade, quer seguir o seu caminho tortuoso. Quer estar na sujeira, no pecado. Não quer fazer mais a vontade do Pai, não quer ouvir a voz do Pai. Mas tem preço, meus irmãos. Mas tem preço para você. Quando a gente está na rebeldia, tem preço. Tem preço e o preço é alto. Então que nessa tarde você se arrependa. Né? Você se analise o que você está fazendo. Porque tem preço, meus irmãos. O que a gente faz para continuar pecando, continuar no erro, continuar pecando e não quer sair. Né? Mas é necessário, meus irmãos, Deus pesar a mão sobre você. É para você sair do lamaçal do pecado. E quando está tudo bom, meus irmãos, você não está nem aí não. Enquanto está tudo bom, você quer continuar no pecado, quer continuar no erro. Você não quer sair não. Mas quando Deus começar a pesar a mão, meus irmãos, eu quero ver esse que não se arrepende do pecado. Que não sai do pecado. Quando está tudo bonzinho, não está nem aí não. Quer pecar, quer fazer o que quer, fazer o que quer. Mas quando Deus começar a pesar a mão, meus irmãos, não tenha esse que não sai da sujeira do pecado. Porque quando Deus tem chamado, quando Deus escolhe a mim e você, meu irmão, quando você tem chamado, você não pode correr do seu chamado, não. Porque vocês somos escolhidos. E Deus escolheu a mim e você para fazer a vontade dele, fazer a obra dele, fazer o querer dele. Porque escolhido não tem escolha não, meus irmãos. Escolhido tem que fazer a vontade do Pai. Por isso que diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque nem todos querem fazer a vontade do Pai. Porque dói, meus irmãos, fazer a vontade do Pai, que não é fácil não. Mas é o melhor, meus irmãos, que ele quer pra gente. Porque é o melhor. Quando a gente renuncia, quando a gente faz a vontade do nosso Pai, meus irmãos, a gente vai ter nossa salvação garantida. Vai ter nossa morada eterna garantida. Quando a gente está em obediência, quando a gente faz a vontade do nosso Pai. Não quando a gente está rebelde, quando a gente quer fazer o que quer. A gente não recebe nada quando a gente está em rebeldia. Porque um pai, para dar algo para o filho, só dá quando a gente está em obediência. Porque jamais filho rebelde vai ganhar nada. A muitas das vezes a gente fica se perguntando, por que, meu Deus, se eu me prometeu isso, ainda não se cumpriu? Se tu tá na sujeira, tá no pecado, no maçal, tá rebelde, tu quer ganhar o quê? Tu não vai ganhar nada. Agora quando tu aprender a ouvir a voz do teu pai, né? Obedecer ao teu pai, aí ele vai te dar o que ele te prometeu. Ele vai cumprir as promessas dele na tua vida. Porque Deus não cumpre promessa na vida de quem tá rebelde não, meus irmãos. Na vida de quem tá na sujeira, no lamaçal do pecado não.
Ele, para cumprir o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir, porque ele não é um pai que minta e muito menos é um pai que vai se arrepender. E ele é fiel, o que ele promete, ele cumpre. Mesmo é você sem merecer, mesmo é você não sendo merecedor de nada, mas ele cumpre. Mas para ele cumprir, você tem que estar em obediência. Tem que fazer a vontade dele, fazer o querer dele. Mas quando você está desobediente, você não ganha nada. E se nessa tarde você quer que Deus cumpra o que ele prometeu na tua vida, você aprenda a fazer a vontade dele, aprenda a ouvir a voz dele. E sai da desobediência, sai do pecado na massa da sujeira. Enquanto é tempo, porque ele está voltando. E não admira você brincar mais não. E quem for limpo se limpe mais, quem for sujo se suje mais. Porque só um cego não vê que Deus está voltando. Porque o inimigo cega. A mim é você, que dando tudo do bom e do melhor aparentemente, os olhos carnais. Mas se você começar a olhar para os olhos espirituais, você vai ver que nada que o diabo te dá, que o inimigo te dá, é nada bom. Que ele te cega, te dando as coisas, te cega. Para tu não enxergar que o caminho, a verdade, é o teu pai. Aí tu fica cego, pegando o que ele te dá, os pratos. Aí tu não enxerga mais nada. Tu esquece do teu pai. Esquece do teu pai, aquele que deu a vida por mim, por você, que morreu naquela cruz. Sofreu tanto por mim, por você não sendo merecedor de nada. Ele deu a vida por mim, por você naquela cruz, morreu, foi até o fim. E por que você não vai até o fim, né? Por que você não faz a vontade dele? Por que você não carrega a sua cruz até o fim também? Por qualquer coisinha quer desistir. Vou para a igreja mais não, não vou louvar mais não. Você tem que adorar, tem que louvar, pregar, fazer a vontade do seu pai, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Até no dia do luto, você tem que adorar. Porque adorador é esse, meus irmãos. Que até no dia do luto ele adora. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar num dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos num caminho, como folha seca, no vento sem direção, virar um andarilho, oh, aleluia. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Oh, glória! Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você adore ao Senhor, meus irmãos.
Pelo que ele é, não pelo que ele faz, meus irmãos. Porque Deus é Deus sem mim, sem você. E eu e você sem ele, nós não somos nada, meus irmãos. Que essa tarde você só adore, meus irmãos. Independente da situação, independente da circunstância, meus irmãos. Você adore. Porque só Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. A gente tem que adorar, meus irmãos. A gente tem que adorar, meus irmãos. Fazer a vontade do nosso Pai. Fazer o querer dele. Que você adore, meus irmãos. Não importa a situação, não importa a circunstância. Até no dia do luto, meus irmãos, você tem que adorar. Porque não é fácil não, meus irmãos. A gente adorar nem meu luto, mas a gente tem que adorar, meus irmãos. Independente de qualquer situação, meus irmãos, tem que adorar. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter dado a palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.